Oi, gente! Bem-vindos, bem-vindas à nossa aula de Ciências da Educação de Jovens e Adultos, da primeira fase. Meu nome é Yolanda, esse é meu sinal. Junto aqui com Brielle, vamos falar de um tema bem importante, que é a respeito dos homens e a saúde. Por que especificamente dos homens? Porque a gente está vendo essa semana a respeito de masculinidades. Não apenas no nosso país, mas em alguns outros locais, se comemora agora, no mês de agosto, o Dia dos Pais, né? Só que a gente falar a respeito desse tema é falar que no nosso país, segundo o IBGE, mais de 5 milhões de crianças não têm o nome dos pais na certidão de nascimento. Então, esse pai está ausente, né? Então, a gente falar a respeito disso é falar de que o que é que está acontecendo com os nossos homens para que algo tão importante quanto a criação de um filho ou de uma filha, esses homens não estão presentes, tá, gente? Então, o nosso objetivo não é trazer nenhum tipo de julgamentos, mas a gente pensar à luz das informações da Organização Mundial da Saúde, do nosso Sistema Único de Saúde, do SUS, do IBGE, ou seja, órgãos bem sérios, a gente falar a respeito do que está acontecendo com a saúde masculina para ocorrer fatos como esse, que eu citei agora há pouco, tá? Então, a gente vai tratar de saúde de uma forma assim um pouco mais ampla e vamos trazer a Política Nacional da Saúde do Homem. Vamos juntas e juntas refletir a respeito desse tema. Então, começamos a nossa aula com a frase do filósofo Arthur Schopenhauer, e ele diz que o maior erro que um homem pode cometer é sacrificar sua saúde a qualquer outra vantagem. Então, muitos e muitas vezes nós, homens e mulheres, sacrificamos a nossa saúde por trabalho, por, por diversos motivos. E aí a nossa saúde, ela é fundamental para a nossa vida, né? E aí, falando a respeito desse tema da saúde, hoje a gente vai olhar essa saúde do homem por conta desses dados que eu vou trazer para vocês. Na nossa aula passada, a gente trouxe justamente esse tema. O título dela era Prevenir, por que não? Se você perdeu essa aula, você pode acessar no nosso site, né? Aqui no YouTube, você coloca Educa Recife, EJA Ciências, e estarão todas as aulas que a gente preparou, não só nesse ano, como no ano passado também, gente. E aí vocês podem, inclusive, ouvir o nosso podcast, que o nosso podcast a gente vai falar a respeito essa semana sobre a saúde masculina, certo? Então vamos, falando a respeito dessa prevenção de doenças, a gente continua essa semana trazendo esse tema da saúde masculina. Então, na aula passada a gente viu que várias doenças elas podem ser evitadas ou amenizadas com a prevenção delas. E a prevenção dela é muito ampla. Vai desde a vacinação, várias doenças são prevenidas através de um esquema vacinal completo, viu, gente? Não adianta tomar somente uma vacina se pede 3 vacinas, como é o caso de, por exemplo, a vacina contra a hepatite, tá? Mas também com alimentação adequada, hábitos de higiene, cuidados emocionais, cuidados mentais, tudo isso vai nos garantindo ter um envelhecimento saudável, ter uma vida mais plena, uma vida mais saudável, tá? Então, continuando a nossa aula passada, a gente hoje vai pensar, vai refletir, vai debater um pouco a respeito dessa saúde dos homens. Então, gente, vejam só. Está aqui a imagem, né, de um artista num, num espaço que é nosso, né, aqui da nossa cidade, espaço turístico lá no Marco Zero, né? E a gente reflete a respeito de que cada ser humano tem necessidades específicas. Então, cada corpo vai ter a sua necessidade. E o corpo masculino não é diferente. Tem tratamentos, tem alimentação específica para as crianças, para os idosos, para as mulheres e para os homens. Então, tem tratamentos de saúde específicos e tem tratamento preventivo específico para os homens. Aqui vou citar diretamente a respeito da prevenção do câncer de próstata, tá? Então, o câncer de próstata, ele é o tumor mais comum em homens com mais de 50 anos de idade. Vejam,
Muitas vezes o câncer de próstata, ele já não é mais possível de cura, porque quando o homem foi procurar ajuda médica, tratamento médico adequado, já estava muito avançado esse tipo de câncer. Isso se dá justamente por preconceito, isso se dá justamente por um tabu. Muitos homens não costumam fazer os exames preventivos. E essa falta de cuidado pode ser a diferença entre salvar vidas ou perder vidas, tá, gente? Então, tem exames que são específicos para os homens. E esses exames, esses tratamentos, eles devem ser feitos com regularidade, assim como com as mulheres. Só que as mulheres, segundo o IBGE, costumam ter esse cuidado maior do que os homens, tá? Então, vamos falar em doenças mais comuns nos homens, certo? Não é que algumas delas não acometam as mulheres, acometem, mas elas são mais comuns nos homens. Então, doenças cardiovasculares. Então, doenças ligadas à saúde do coração, ligadas a esse sistema vascular. Essas doenças costumam acometer mais os homens e estão ligadas à má alimentação, tá, gente? Então, várias doenças que a pessoa às vezes ignora, diz, é bobagem. Pressão alta, isso é bobagem. Não é bobagem. Pode vir a cometer a coisas muito sérias, como infarto, um AVC, que é conhecido como derrame, e outras tantas situações. E ela está ligada a maus hábitos alimentares. Claro que às vezes tem um fator genético. A pessoa pode se cuidar e mesmo assim sofrer dessas doenças, porque pessoas na sua família sofrem. Mas imagine se essa pessoa não se cuidasse. Pode ser a diferença entre viver 10, 15 anos a mais com saúde ou não, né? Então, as doenças cardiovasculares são mais comuns nos homens do que nas mulheres. Transtornos mentais, gente. Transtornos mentais são mais comuns nos homens do que nas mulheres, justamente por uma sociedade de silenciamento às emoções masculinas. Por várias culturas, por vários tabus que dizem, que ensinam ao menino desde pequeno do que é ser homem. Esse o que é ser homem muitas vezes significa reprimir os sentimentos. Não poder expressar suas emoções. Não poder se colocar da forma como gostaria. E aí vem gerando uma série de transtornos mentais. Atualmente, no nosso país, a cada 10 suicídios, 7 são de homens. Vejam que número alto. E isso são os casos em que as pessoas conseguem chegar até o final. Algo tão sério como tirar sua própria vida, né? Mas há vários e vários dados falando das tentativas de suicídio ao longo da vida. E quando isso não ocorre, esses homens estão tão adoecidos que vão levando a sua vida em hábitos autodestrutivos. Hábitos como o alcoolismo, o uso de drogas, dificuldades nas relações. E aí vai destruindo não apenas a si próprio, como destruindo também as suas relações ao redor, tá? Obesidade. Obesidade é mais comum nos homens no nosso país, tá? A gente está falando de Brasil, do que nas mulheres. E aí está ligado justamente a essa cultura também de não ter cuidados com o corpo, de não praticar atividades físicas, de não ter uma alimentação adequada. Muitas vezes, isso vem, segundo o IBGE, por justamente esse hábito de falar que homem que é homem não se cuida, é um tipo de masculinidade, né? E aí vem adoecendo cada vez mais esses homens. E alguns tipos de câncer específicos ao corpo masculino. Então, está falando, por exemplo, um câncer de próstata. Quem tem a próstata é o homem. Câncer específico no testículo, no pênis. Então, como fazem parte do sistema reprodutor masculino, muitas vezes os homens só procuram algum tratamento quando a doença ela já está bem avançada. Então, não se tem o hábito da prevenção a essas doenças. Veja só, quando eu falei agora há pouco a respeito de transtorno mental, então a gente pode refletir por que devemos falar em saúde mental masculina. O porquê?
Porque, gente, atualmente, segundo a Organização Mundial da Saúde, a gente vive uma pandemia de saúde mental e que se agravou muito depois da pandemia do Covid-19. Muitas pessoas perderam seu emprego, muitas pessoas perderam pessoas próximas, pessoas queridas, ou adoeceram de tal forma que quase morreram. Então, a pandemia deixou também, na maioria de nós, essa, essa lacuna com as emoções. E com os homens, isso se torna mais forte justamente por conta dessa cultura de silenciamento, tá? Vamos ler aqui esse dado da OMS. E é recente, viu? Esse dado de agora de 2020, há 2 anos atrás. Ele diz o seguinte: a depressão e a ansiedade aumentaram mais de, deixa eu ver aqui, 25% apenas no primeiro ano da pandemia. A taxa de suicídios entre homens no Brasil é de 76%, gente. Vejam só, a taxa de suicídios no nosso país, vindo dos homens, é de 76%. E o suicídio hoje no Brasil é a segunda maior causa de morte entre os jovens. Vejam que coisa séria. Então, já que a gente já sabe da situação, vamos falar dessa política, que é a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. E ela vem do nosso SUS, viu? Nosso Sistema Único de Saúde. O objetivo dela é qualificar a saúde da população masculina na faixa etária entre 20 e 59 anos, oferecendo diagnóstico precoce e prevenção de doenças cardiovasculares, cânceres e outras doenças, como diabetes e hipertensão, beneficiando 55 milhões de homens, ou seja, 27% da população total e 55% da população masculina. Vocês conheciam essa política? Ela é super séria, gente. E ela é voltada especificamente para os cuidados com os homens, justamente dessas doenças que eu falei agora há pouco. Vejam aqui esse comercial. Já está vendo um bebezinho, né? E estão os pais olhando essa criança. A cada 3 mortes de pessoas adultas, 2 são de homens. A cada 5 pessoas que morrem entre 20 e 30 anos, 4 são homens. Homens vivem em média 7 anos menos que as mulheres. Estranho. Sabe por quê? Porque o homem não cuida da própria saúde. Homem que se cuida não perde o melhor da vida. Política Nacional da Saúde do Homem. Então, esse foi um comercial, né, do nosso Ministério da Saúde e vem falando justamente desses dados que a gente vem debatendo. Vejam como os números são altos. A cada 5 pessoas adultas que morrem em nosso país em acidente, 4 são homens. Vejam a seriedade disso. Então, eu não sou homem, né? Mas tem vários homens que são importantes para mim. Meus colegas de trabalho que estão aqui por trás das câmeras, né? Nossos produtores, estão até mandando coração para vocês. Cleiton acabou de mandar. Então, pessoas da minha família, colegas de trabalho. Então, a gente tem que debater e ampliar esses espaços de cuidados específicos à saúde dos homens, justamente porque a gente quer que esses homens tenham saúde plena. Justamente porque a gente quer uma sociedade que tenha mais respeito com as emoções, com os cuidados de saúde dos homens. E aí eu deixo para vocês essa sugestão de atividade. Vocês podem aproximar aí o celular de vocês, e aí vão ter acesso aí a esse QR Code, tá? E aí, acessando esse QR Code, vocês podem fazer isso, inclusive, na sua sala de aula, com a ajuda de seu professor ou professora. Aproximem aí e vocês vão ter maiores informações dessa Política Nacional da Saúde do Homem. E aí, vocês, depois de terem informações mais profundas, porque a nossa aula ela é um pouco mais curta, né? Então, sugiro vocês essa pesquisa e depois vocês fazem uma roda de diálogo, tá? De que forma essa Política Nacional da Saúde do Homem pode contribuir para o dia a dia dos homens que você conhece? Ou até para você, para o seu dia a dia, se você é um homem que está nos assistindo. Ou se você tem um filho homem, um companheiro, né?
Então, vocês podem se informar melhor a respeito dos eixos que tem nessa política. São 5 eixos específicos. Podem procurar a unidade de saúde mais próxima. E aí, boas informações, tratamento médico adequado, essa quebra desses tabus podem ser a diferença entre se viver bem ou se adoecer ou morrer, gente. Vamos escolher sempre a saúde e os cuidados. Um abraço, pessoal.